Caro aluno, essa é a nossa última competência. Nós vamos treinar um pouco mais como construir aquele modelo entidade de relacionamento que nós vimos na competência 2. Vamos transformar esse modelo um modelo relacional. Vamos também construir o dicionário de dados do nosso banco de dados. Esse dicionário ele vai ser útil para a gente saber de que se trata aquelas informações que estão armazenadas. Nós vamos ver também como analisar o fluxo de dados dentro de um BD, tá? O banco de dados. E vamos inserir, alterar e remover registros utilizando a linguagem SQL. Então eu vou apresentar para vocês um outro minimundo. Esse minimundo é o minimundo de um supermercado, tá? Então o dono do supermercado, ele gostaria de controlar a quantidade de produtos que entra e sai do estoque diariamente do seu supermercado. E queria que no sistema tivesse a possibilidade de informar uma quantidade mínima e uma quantidade máxima, né, de um determinado produto em estoque, para que ele não compre produto demais e também para que ele não deixe faltar um determinado produto. Então ele gostaria também de ter controle sobre os fornecedores desses produtos. Ele quer saber a razão social, o nome desse fornecedor, o CNPJ, o telefone. Além do fornecedor, ele quer saber quais são as mercadorias que esses fornecedores vendem e também informações sobre os clientes que compram os produtos do supermercado. Ele gostaria de saber o CPF, o nome, o telefone, quais são os produtos que esse cliente compra e assim tentar melhorar ainda mais as vendas. Então lembram, na segunda competência, o que nós conversamos, a gente precisa iniciar identificando as entidades. Quais são as entidades que pertencem a esse minimundo? Tá? Então a gente consegue identificar algumas entidades aí. A entidade produto, por exemplo, já que o meu cliente ele quer armazenar informação sobre o produto. Estoque, né? Ele quer ter informação do estoque dele, estoque máximo, quantidade de produto máxima, quantidade de produto mínimo. Ele quer também ter informação sobre os fornecedores e também sobre os clientes. Então a gente consegue identificar 4 entidades a partir dessa descrição do minimundo. De que forma essas entidades se relacionam? Então, cliente compra um produto. Um produto, ele está armazenado em um estoque, ou seja, um estoque armazena produto. E um fornecedor fornece produto. Então, nós conseguimos identificar nesse minimundo 3 relacionamentos. O relacionamento compra, o relacionamento armazena e o relacionamento fornece. Compra está relacionada às entidades cliente e produto, armazena as entidades estoque e produto e fornece as entidades fornecedor e produto. E a cardinalidade desse relacionamento? Quantos produtos um cliente pode comprar? Então, a cardinalidade de cliente para produto é N. Um cliente pode comprar N produtos e um produto pode ser comprado por N clientes. Tá? Um estoque, ele registra a informação de um produto, tá? E um produto, ele é registrado também em um estoque. Já o fornecedor, ele pode fornecer diversos produtos. Então, ele fornece N produtos. E um produto, ele pode ter mais de um fornecedor. Sabão em pó, a gente tem vários fornecedores, analisando esse caso do supermercado. Tá? Então, um produto, ele pode ser fornecido por N fornecedores. Com isso, nós temos um relacionamento N para N, o relacionamento de cliente compra um produto. Temos um relacionamento N para N, produto, um fornecedor fornece um produto. E temos um relacionamento 1 para 1, de estoque armazena um produto. E quais são os atributos que fazem parte de cada uma dessas entidades? Pela descrição do gerente do supermercado, ele tem informações
ele quer informações do cliente, o nome, o telefone, o e-mail, o CPF. E com relação ao fornecedor, né, que atributos são importantes a gente ter a respeito do fornecedor? Né, o telefone desse fornecedor, a razão social, o CNPJ e os produtos que ele fornece. Tá? E a entidade produto? O meu gerente deixou bem claro que ele queria guardar a quantidade mínima e máxima daquele produto. Então, eu vou ter esses dois atributos. Tá? O atributo mínimo, máximo e a descrição do produto. Estoque a gente vai ver mais para frente. Tá? Quando a gente terminar o nosso modelo, quando a gente termina esse nosso modelo entidade e relacionamento, a gente vai converter esse modelo para um modelo lógico, que é o modelo relacional, já que nós estamos utilizando um banco de dados relacional. Tá? Então, essas tabelas, esses relacionamentos que têm cardinalidade N para N, eles vão resultar em uma ou mais entidades. Então, por exemplo, o relacionamento cliente compra produto vai resultar em duas entidades para a gente. Tá? A entidade registro de venda, que vai ser uma nova entidade que nós vamos criar, e ela vai conter as informações do cliente que realizou aquela venda, tá? E a gente vai ter uma outra entidade, que é a entidade produtos venda, que vai registrar as informações dos produtos que foram vendidos naquela venda. Então, percebam que o relacionamento com cardinalidade N para N, ele vai resultar em pelo menos uma nova entidade e, nesse caso, duas novas entidades, porque eu preciso dessa informação no meu minimundo do supermercado. O relacionamento fornece também foi um relacionamento que nós identificamos com cardinalidade N para N. Então, nesse relacionamento, nós vamos derivar a entidade que eu vou chamar de registro entrada, que é uma entidade que vai ter a informação do fornecedor, tá, que nos vende aquele produto, e a gente vai ter uma outra entidade, que é a entidade produto entrada, que vai listar todos os produtos que foram entregues pelo nosso fornecedor. Então, além daquelas 4 entidades básicas que nós identificamos, a entidade cliente, produto, estoque e fornecedor, nós identificamos na transformação do modelo entidade e relacionamento para o modelo relacional mais 4 novas entidades: a registro entrada, a produto entrada, que estão relacionadas ao relacionamento fornece, e as entidades registro venda e produto venda, que estão associadas ao relacionamento compra. Tá? Então, por fim, nós vamos ter esse modelo aí que vocês estão observando, com as 4 entidades que nós identificamos inicialmente e as 4 novas entidades que foram geradas a partir da transformação do modelo entidade relacionamento para o modelo relacional, que é o modelo que a gente utiliza para armazenar dados em um banco de dados relacional. Então, esse é o modelo que resultou da nossa transformação do modelo entidade relacionamento para o modelo relacional. No final dessa aula, eu vou mostrar para vocês algumas consultas, algumas inserções e algumas alterações de dados com base nesse modelo, utilizando a ferramenta MySQL Workbench. Além do modelo relacional, é interessante também nós criarmos o que a gente chama de dicionário de dados. O dicionário de dados ele vai conter explicações sobre cada um daqueles atributos que a gente incluiu no nosso modelo. Tá? Então, por exemplo, o ID. Qual é a descrição? O que significa ID na tabela produto?
É um atributo-chave que identifica unicamente um produto. Né? O que significa ID na tabela aluno? ID pode ser a matrícula do aluno. Então, esse tipo de informação a gente não coloca no modelo, a gente coloca no dicionário de dados. E alguém que for utilizar aquele modelo de dados vai saber o que significa cada um daqueles atributos. Por fim, eu vou apresentar para vocês a sintaxe, né, da criação de uma tabela utilizando a linguagem SQL. Tá? O comando que a gente utiliza para criar uma tabela. Até agora, a gente fez utilizando ferramentas visuais, mas você pode fazer isso diretamente utilizando a linguagem SQL. O comando para essa operação é o comando create table. Depois desse trecho create table, a gente informa o nome da tabela, por exemplo, aqui como vocês podem observar, a tabela produto. Então, a gente abre parênteses, define os atributos que vão fazer parte daquela tabela. Aqui eu defini o ID, que é do tipo inteiro, não nulo, e autoincremento. O que isso significa? Esse atributo ID, os valores dele só podem ser números inteiros. Ele não aceita campo vazio, ou seja, eu sempre tenho que informar o ID do produto. Eu não vou conseguir cadastrar um produto sem informar o ID, ele vai dar um erro se eu tentar fazer isso. E o autoincremento significa que o banco de dados vai incrementar sozinho esse ID. Ele começa em 1 e toda vez que eu inserir um produto, ele vai incrementando. O próximo produto, o ID vai ser 2, o outro produto vai ser 3 e assim sucessivamente. No produto, a gente viu que tinha um atributo chamado descrição. Descrição é um texto. Então, eu vou usar o tipo de dado varchar para definir esse atributo. Além disso, eu tenho aqui o atributo estoque mínimo, estoque máximo, que também são inteiros, o preço e a chave primária dessa tabela, que é o atributo ID. Também com a linguagem SQL, eu posso inserir, deletar e alterar produtos. Até agora, nós tínhamos feito isso de forma visual, utilizando a ferramenta MySQL Workbench e também a ferramenta PHP MyAdmin. Mas eu posso fazer isso utilizando a linguagem SQL diretamente. Tá? Então, para inserir uma nova linha dentro da minha tabela, eu utilizo o comando insert, tá? Insert into o nome da tabela, digo quais são os atributos que eu vou informar e quais são os valores que esses atributos vão receber. Além do comando insert, eu tenho também o comando delete, tá? Onde eu posso deletar uma linha de uma tabela informando qual dessa linha que eu quero alterar. Então, aqui na cláusula where, eu digo qual é a linha que eu vou estar removendo da minha tabela cliente. E posso ainda alterar, não necessariamente inserir todos os dados ou deletar, mas alterar parte desses dados que estão na minha tabela, através do comando update. Tá? Eu digo update o nome da tabela, digo qual é o atributo que eu quero alterar e qual é o novo valor que esse atributo vai receber. Novamente, na cláusula where, eu digo qual é a linha dessa minha tabela que será alterada. Tá? Além dos comandos SQL, é interessante a gente saber como é que funciona o fluxo de dados dentro do banco de dados. Não sei se vocês perceberam, mas para eu vender um produto, eu tenho que ter esse produto previamente armazenado no meu banco de dados. Tá? Então, o que eu tenho que fazer para vender um produto? Primeiro, eu tenho que registrar a entrada desse produto. E para eu registrar a entrada desse produto, eu tenho que ter o fornecedor do produto cadastrado e também o produto cadastrado. Tá? Da mesma forma, quando eu for vender, para eu vender um produto a um cliente, eu tenho que primeiro ter esse produto armazenado no meu banco de dados e eu tenho que ter o cadastro desse cliente para fazer então a operação de venda do produto.
ao cliente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando for inserir e remover dados no banco de dados, de seguir a sequência lógica do fluxo desses dados. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês, né, como seria a inserção, remoção e alteração de dados nesse modelo do supermercado que nós criamos agora. Tá? Vamos agora realizar algumas operações no nosso banco de dados supermercado que nós criamos agora nessa terceira e última competência. Então, esse modelo, esse banco, ele foi criado utilizando o SQL Workbench e agora a gente vai inserir dados nele para que a gente possa realizar consultas mais avançadas. Antes disso, eu vou mostrar essa opção aqui de desenhador que tem no PHP MyAdmin, que ela é uma engenharia reversa. Então, o que essa opção faz? Ela, a partir do banco de dados já criado, eu posso recuperar o modelo dele. Então, eu fiz o inverso agora do que nós vimos na última aula. Na última competência, nós criamos o modelo e depois criamos o banco de dados. Agora, a gente está fazendo o inverso. Eu tenho um banco de dados criado já e eu quero ver como é que essas tabelas elas estão se relacionando. Né? Que informações eu tenho em cada uma tabela. Então, eu utilizo essa opção aí, faço a engenharia reversa e eu consigo visualizar melhor, né, como esses dados, como essas tabelas, elas estão relacionadas. Quem é que está relacionado a quem é chave estrangeira. Tá? Então, eu percebo aí que a tabela registro entrada, ela tem uma chave estrangeira, que é o ID do fornecedor. Da mesma forma, produto entrada tem a chave estrangeira de registro entrada. Tá? Percebam, estão conseguindo visualizar isso? Tá? Aí a tabela registro entrada com o ID do fornecedor, que é uma chave estrangeira, e produto entrada com a chave estrangeira da tabela registro entrada. Tenho também o estoque com a chave estrangeira ali, ó. O estoque está relacionado ao quê? A um produto. Então, primeiro eu tenho que ter um produto cadastrado. Da mesma forma, produtos venda. Eu tenho que ter os produtos cadastrados para poder realizar uma venda. Essa venda também precisa que eu tenha um cliente cadastrado, tá? Aqui a tabela cliente, né? Com as informações do cliente, CPF, nome e e-mail. E a tabela registro venda, que vai guardar as informações do cliente. Tá? Vamos agora fazer as inserções. Vamos começar por fornecedor. Tá? Então, eu vou inserir um fornecedor, utilizando aqui o menu SQL. Então, eu já tenho alguns templates dos comandos. Olha aí, quando eu clico em Insert, já aparece o comando inserido SQL. E aí eu só faço informar os valores nessa ordem que aparece no comando. O primeiro valor que eu tenho que fornecer é o ID. O segundo é a razão social, eu vou chamar de fornecedor bom. O terceiro é o CNPJ. Vou dar um valor qualquer aqui para esse CNPJ. E um número de telefone. Percebam que eu tenho que informar exatamente nessa ordem que está aí no comando. É o comando insert. Então, eu vou inserir na tabela fornecedor. Clico em executar. E aí o comando foi executado com sucesso. E eu vejo aí o fornecedor que eu inseri já está aí aparecendo no banco de dados. Agora, na tabela produto, eu vou inserir alguns produtos que serão fornecidos para a minha empresa. Então, eu tenho que fornecer aí primeiro o ID, vou colocar aqui um número qualquer, número 1. Vou inserir primeiro um feijão, por exemplo. Vou informar um valor de estoque mínimo, vou colocar aqui o valor 10. E estoque máximo, vou colocar aqui o valor 50. Esse preço que eu vou informar aqui é o preço de venda desse produto, não é o preço que eu estou comprando, é o valor que eu vou vender ao meu cliente. E eu vou dizer que ele custa R$ 3,50. Eu vou incluir outro produto. Tá? Então, eu vou copiar aqui essa linha de cima. Quando eu tenho mais de um comando SQL, eu tenho que colocar ponto e vírgula lá no final.
vou incluir agora um novo produto, vou incluir agora o arroz, tá? E também vou deixar iguais esses valores e vou colocar o valor dele de venda de R$ 1,50. E agora eu vou clicar lá em executar e vou incluir de uma vez só esses dois produtos. Percebam que estão os dois aí já cadastrados, feijão e arroz, ID 1 e ID 2, o ID que eu informei. Então, para eu vender, eu preciso comprar os produtos de algum fornecedor. Então, primeiro eu vou registrar a entrada desse produto, mas eu não vou registrar o produto. Primeiro é a nota, o valor total e a data da entrada. Sendo que numa venda eu posso ter vários produtos. Isso aí eu vou fazer na outra tabela. Na tabela de produto entrada. Nessa tabela eu vou informar só o valor total que eu comprei ao meu fornecedor. Tá? Então eu vou colocar aqui um ID 110. Vou colocar aqui um valor 400. Daqui a pouco eu vou falar o que é esse 400. Né? O que eu comprei que deu R$400? Vou utilizar essa função Core Date ou Current Date, que traz aí a data atual. Eu não preciso informar a data. Eu não preciso informar a data. E aí ele registrou aí a minha venda de 400. Ok, mas esse 400 foi relativo ao quê? O que eu comprei? Não é? Então eu vou agora informar quais os produtos que estão relacionados a essa venda, tá? Então eu vou dizer que eu comprei 100 unidades de feijão, né? Cada um a R$300, vamos imaginar assim, e 100 unidades de arroz, cada um a R$1. E aí vai dar 400, que foi o valor que eu informei lá na tabela de registro entrada. Então eu botei 100 unidades, né? O meu fornecedor aí do registro de entrada 110 e o produto 1, que é o feijão. Então eu comprei 100 unidades do produto 1, feijão, e eu vou agora cadastrar mais 100 unidades do produto 2, que é o arroz. Nisso eu tenho aquele valor total de 400. Ok. Já tenho produtos, agora eu tenho que atualizar o estoque. Já tenho produtos na minha casa para vender. Então, vou atualizar o estoque. Vou atualizar o estoque informando que eu tenho 100 unidades de feijão e 100 unidades de arroz. Tá? Então, vou informar um ID qualquer, tá? Para esse primeiro registro. Quantidade eu vou colocar 100, não é? O valor unitário que eu comprei, tá? Agora é o valor que eu comprei, R$3. E o ID do produto. Então, o feijão tem ID 1, tá? Então, eu comprei 100 unidades do ID 1, então estou atualizando o meu estoque, tá? E agora eu também vou atualizar o estoque com arroz. Também comprei 100 unidades de arroz, mas eu comprei a R$1, tá? E o ID do arroz é 2. Agora eu vou executar e estão aí inseridos os meus itens no estoque. Ok, já tenho produtos em estoque, né? Então eu já posso agora realizar alguma venda. Para isso eu preciso cadastrar um cliente, né? Porque a venda ela está relacionada a um cliente. Então novamente eu vou utilizar o comando insert para cadastrar um cliente. Vou colocar aqui um CPF qualquer. Informar o nome do cliente, chamar esse cliente de Ellen. Tem aí também o dado do e-mail, colocar esse e-mail. E por fim o telefone, informar o número do telefone desse cliente. Então eu vou precisar desse ID do cliente para registrar uma venda no nome dele. O ID do cliente é o ID do cliente é o CPF. Ok? Então agora a gente vai registrar uma venda. Da mesma forma como a entrada, eu registro primeiro a venda que eu realizei para um determinado cliente, digo qual é o valor total dessa venda
e depois eu registro quais foram os produtos que foram vendidos nessa venda. Então, eu registro agora o valor total, a data e o CPF do cliente. Então, novamente, vou informar um ID qualquer para essa tabela. O valor total de venda eu vou colocar R$24. Daqui a pouco eu vou dizer o que é esse R$24. A data, colocar a data de hoje como data de venda. E o CPF do cliente, aquele que eu acabei de armazenar, tá? Então, aí está o CPF do cliente, que eu acabei de inserir. E agora eu vou executar. Ok, registrei a venda com sucesso. Agora, com esse ID dessa venda, que é o 111, eu vou registrar os produtos que eu vendi nessa venda. Foi mais de um produto. Novamente, o comando insert. E agora eu vou ter o ID do produto e a quantidade. Então, eu falei para vocês que eu vendi R$24. Então, eu vou colocar aí que eu vendi 6 unidades de feijão a R$3,50. Olha aí a quantidade 6. O ID do produto feijão é qual? 1, não é isso? E o registro da venda que foi 111, que eu criei agora. Então, eu vendi 6 unidades de feijão a R$3,50. Então, deu R$21. E agora eu vou vender mais 2 unidades de arroz a R$1,50. Vai dar R$3, 21 mais 3, 24. Vai bater lá com o valor total. Ok? Nessa venda eu vendi 2 produtos. Agora, a gente vai fazer algumas consultas, tá? Então, vamos agora verificar o que a cliente Ellen comprou. Quais foram as compras, né? Aqui eu estou mostrando o produto primeiro, tá? E agora eu vou mostrar, então, o que a cliente Ellen comprou. Então, vamos lá. Para trazer as informações do que a cliente comprou, eu preciso da tabela Registro Venda, que vai me trazer a data dessa venda, tá? Data da saída. Eu vou precisar também da tabela Cliente, para poder informar o nome do cliente. Vou trazer também o valor, vou trazer a data e o valor que um determinado cliente me comprou. Então, vou listar aí todas as vendas que foram feitas para o cliente. Então, eu trago o valor total da tabela Registro Venda e a data saída da tabela Registro Venda. Aí eu coloco o nome das 2 tabelas, Registro Venda e Cliente, porque Registro Venda contém as informações da venda e Cliente contém o nome do cliente, né, que é o campo que eu quero pesquisar. Então, eu vou trazer as vendas onde cliente.nome igual a Ellen. E agora eu tenho que informar qual é o campo que relaciona Registro Venda a Cliente. Então, Registro Venda ponto RG, não é? Cliente RG. CPF, desculpa, tem que ser igual a cliente.cpf, tá? Que foi o campo que eu coloquei como identificador da tabela cliente. E aí mostra, né, a venda que foi realizada para esse cliente. Data e valor. Caro aluno, chegamos ao fim da nossa disciplina de banco de dados. Utilizem o caderno, caso tenham alguma dúvida, consultem as videoaulas e também a internet, tá? Muitas coisas que vocês ficarem em dúvidas sobre utilização de ferramentas, sobre até mesmo notação de modelos que a gente utilizar, vocês podem também pesquisar. Fiquem em contato, né, pelo chat, caso tenham dúvidas, e também façam os exercícios dessa nossa última competência, da terceira competência, tá?
nesses exercícios a gente tem mais exemplos de como inserir, remover e alterar dados do banco de dados. Até mais!